No livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, eu quero ler com os irmãos aqui uma passagem da palavra do Senhor para nos guiar. Profeta Isaías, capítulo de número 6, eu leio na nova versão, na NVT. E o tema dessa mensagem de hoje é: discirna a melhor oportunidade em meio às adversidades. Quantos aqui estão vivendo a adversidade? De alguma forma, expectativa. Quantos aqui estão vivendo algum tipo de expectativa? Então vamos, através dessa mensagem, discernir como podemos então aproveitar melhor a nossa oportunidade. Capítulo de número 6, versículos de número 1 a 8. A palavra do Senhor nos diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Você crê nisso? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a comunidade Esperança está cheia da sua glória nessa noite. Amém? Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. A glória do Senhor está aqui nessa noite. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, é o meu fim. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo a brasa ardente que havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou os meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa, preste atenção, essa brasa tocou os teus lábios. Que coisa maravilhosa, sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Quantos aqui já foram perdoados pelo Senhor? Aleluia. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu respondi: eis aqui, envia-me a mim. Pastor Aguiar acabou de fazer aqui um desafio. Eu não sabia do desafio, mas eu digo: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos podem dizer: eis-me aqui, envia-me a mim? Mas está fraco, mas está murcho. Eu sei que o povo de Campinas é um povo abençoado e forte. Quantos aqui podem dizer: eis aqui, envia-me a mim? Glória a Deus, melhorou 20%. Vamos melhorar esse eis-me aqui? Vamos dar um eis-me aqui assim, aquele para o Espírito Santo se alegrar, para o pastor Aguiar então explodir de alegria. E o pastor Flávio, depois que assistiu o culto, fala assim: esse povo é bom. Esse povo está mesmo acreditando no desafio. Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos lá? Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Glória a Deus. Cutuca tua irmã e fala assim: pode se sentar, mas eu amo Jesus mais que você. Aleluia! Que coisa maravilhosa é saber que o Senhor está entre nós. Esse texto foi escrito há 2.700 anos. É tempo, e a mensagem do Senhor se renova a cada dia, amém? Ele fala da morte do rei Uzias. Todos que leem a palavra do Senhor conhecem essa história. Um rei que reinou por 52 anos em Judá, reinava em Jerusalém e tem grandes feitos. Rei Uzias, ele triunfou e ele triplicou o reino de Judá. Ele conquistou muitas terras, ele fortificou cidades, e nós que gostamos de agricultura, ele criou máquinas, ele criou formas para a agricultura que expandiu e não faltava mais nada naquela terra. E o rei Uzias, então ele tinha realmente o coração em Deus.
E ele conquistou muitas coisas. Até um dia que o rei Uzias, ele fez algo que não deveria ter feito. Ele entra no templo, ele toma conta ali dos incensos, então o sacerdote diz a ele: olha, você não deveria ter feito isso, e ele é cometido de um problema, de uma lepra na testa, dentro do templo, e ele então passa a reinar através do seu filho Jotão, e ele reina ali até que morre. Quando ele morre, cria ali no reino de Judá uma instabilidade normal. É normal ou não é? O rei que havia prosperado tanto aquela terra, o rei que havia feito grandes coisas, agora morreu. Então cria-se uma estabilidade normal. O que acontece? Isaías, então ele tem uma revelação de Deus. E através dessa revelação de Deus, ele toma algumas atitudes, ele aprende ali como vencer alguns desafios, e nós vamos hoje nos espelhar nele. Por quê? Vivemos a mesma situação. O mundo vive uma situação de instabilidade. É natural. Nós não sabemos o dólar como vai ficar amanhã. É 5, é 4,90 e sobe e desce. Agora a guerra na Ucrânia. Nós não sabemos que fim isso dará. O Putin está para dizer, vai dar agora uma notícia bombástica daqui a uns dias. Vocês escutaram isso? Isso tudo vai criando uma estabilidade. Acabamos de vir de uma pandemia que nos apavorou. Na Europa, nós estávamos lá, eu falava isso com o pastor Cavalari, nós ficamos 6 meses sem poder sair de casa. De repente as igrejas fecharam, igrejas pequenas. Nós começamos a fazer um trabalho ali em uma das nossas igrejas com 5 pessoas. Quando entrou a pandemia, nós tínhamos 70 pessoas. E quando voltamos da pandemia, voltaram 40. Imagine o choque, perdemos 2 irmãos. Amados, isso tudo vai criando estabilidade. Porém, nós somos do Senhor e Ele cuida de nós. Ele tem uma mensagem para os nossos corações. Ele está atento a todas essas coisas. Então, alguns princípios que eu quero dividir convosco. Talvez você tenha entrado neste culto aqui hoje, dizendo: Senhor, dá uma direção para a minha vida. Dá uma direção para a minha família. Dá uma direção para o meu ministério. Traz uma direção para a minha casa, para o meu trabalho, para o meu futuro, para o futuro dos meus filhos. Nos dá uma direção. Talvez você esteja assim. Deus se revela a Isaías e o faz olhar para aquilo que realmente importava naquele momento. Da mesma forma que nós precisamos olhar para aquilo que realmente é importante para esse dia. Dia das Mães, dia de alegria, dia de conquista, dia de nascimento, dia de renovo, dia de novos começos. Amém? Então nós vamos olhando para isso, e o que nós aprendemos? Em primeiro lugar, diante das dificuldades, diante das incertezas, nós precisamos perguntar para nós mesmos. A coisa aqui, pastor, é conosco. Nós não vamos direcionar a terceiros. Nós devemos perguntar a nós mesmos: quem nós vemos? Quem tu vês? Isaías estava na mesma situação que nós. Vivendo um tempo de incerteza, vivendo um tempo de dificuldades, mas ele toma uma decisão. Ele olha para o trono de Deus, o alto e sublime trono. O alto e sublime trono. Quantos aqui hoje estão vivendo incertezas? Você tem 2 opções: olhar para as incertezas, olhar para as dificuldades, olhar para os desafios, olhar para o defunto, para o Uzias morto, olhar para a cova, ou olhar para o sublime e alto trono de Deus, olhar para Deus. Diante de todas as incertezas, nós temos uma convicção: nós podemos olhar para Jesus, nós podemos olhar para o trono dele e saber: Deus, Ele é comigo, Deus é conosco. O ser humano tem a tendência de olhar as dificuldades. Já reparou que os noticiários, eles investem bastante em tragédia? Sim ou não? Irmão, só em Portugal, quando há um acidente de carro, ou um acidente de qualquer espécie, mas cria uma fila, irmão.
cria ali um trânsito, um engarrafamento, porque o português ele é muito, muito curioso. O brasileiro não é curioso. Mas cria assim uma fila, a hora que você passa assim, fala assim, deve ter acabado o mundo. Quando você olha, não é nada, um pneu furado, alguma coisa desse tipo. Mas a curiosidade faz com que todos ralentem e que todos fiquem parados, porque as pessoas gostam de tragédia. Os programas de televisão, noticiários, os mais vistos, quais são? Eu lá de Portugal conheci o tal do Siqueira. Os irmãos falaram assim, você já assistiu o Siqueira? Aí eu fui ver lá, era views e que não acabava mais, porque só fala tragédia, só mostra tragédia. Nós somos assim. Porém, nós precisamos definir que podemos não ser assim. Nós podemos definir que podemos olhar para Jesus e ver que Ele é maravilhoso. Ele está perto de nós. Irmãos, quantas vezes, morando na Europa, irmãos falavam conosco assim, eu tenho vontade de visitar o Brasil. Verdade? O que tu queres ver no Brasil? Quer ver no Brasil o quê? Os italianos principalmente. Nós queremos ver no Brasil a favela. Meu Jesus, o Brasil é tão lindo. Tem tanta coisa maravilhosa, praias maravilhosas, o país tropical, água quente. Na Itália você entra na água, você já fica congelado, frisa tudo, você tem que sair correndo. Mas eles querem vir conhecer favela. Será que nós não somos assim? Na Europa, o pastor que mais impactou minha vida é o pastor Calil. O pastor Calil, ele é coordenador de campo. E o pastor Calil tem uma igreja na Jordânia. Uma igreja na Jordânia. Sobre a perseguição da igreja. Uma igreja linda, cheia. Aqui nós temos dificuldades para encher a igreja. Na Jordânia, pastor Calil tem gente saindo pelo ladrão. E o pastor Calil é impactante. Ele contou para nós do seu corpo pastoral. Ele estava implantando o ministério da Igreja Nazarena na Síria. Quando o ISIS pegou o pastor que estava pregando na Síria. E o ISIS então sequestrou esse pastor, quase matou. De alguma forma ele conseguiu escapar. A igreja do Nazareno já tinha preparado uma passagem por pastor que estava na Síria e vir embora para os Estados Unidos. Já tinha a passagem pronta. Mas quando o pastor Calil chegou para o seu pastor e disse, vocês agora vão morar nos Estados Unidos, vocês vão ser acolhidos nos Estados Unidos, o pastor disse, pastor Calil, eu não vou não. Eu não vou não. Se Jesus me livrou da morte, é porque eu tenho que ganhar minha família para Jesus. E isso, irmãos, implica em coisas que nós nem imaginamos. Porque o ISIS pega não só o pastor, mas pega a família. Ele estava pondo em risco, colocando em risco a sua vida, a vida da sua mulher, das suas 2 filhas. Mas ele disse, eu não vou. Sabe por quê? Eu não estou olhando para o defunto. Quando o pastor Calil nos contou isso, nós como igreja olhávamos para o defunto, dizendo, é uma tragédia, vamos embora. Mas esse homem estava olhando para o alto trono de Deus. Será que nós não estamos olhando para o defunto demais? Será que nós não estamos olhando para as tragédias demais? Deus nos convida hoje para olharmos para o alto trono dele. Vamos olhar para Jesus? Aleluia! Nós conhecemos a Roma, uma muçulmana que entregou a vida para Jesus. Todas as vezes que a Roma entrava na igreja, foi membro da nossa igreja em Moncalieri, em Torino. A Roma entrava, eu tinha comiseração da Roma, até o dia que ela falou assim, pastor, eu estou cheia do Espírito Santo, fique tranquilo, quem cuida de mim agora não é mais o Senhor, é o Espírito Santo, porque eu olhava para Roma, porque eu sabia que o marido estava ali perto dela, e se soubesse que ela era convertida, isso poderia causar problema, e causou problema. Para vocês terem ideia, a Roma até os dias de hoje está escondida do marido. Não posso mais ter contato com a Roma, porque a Roma é muçulmana, e na família dela, ela é do Irã, na família dela não pode haver conversões.
Mas ela entregou a vida para Jesus, e ela acalmou meu coração pastoral um dia, dizendo: pastor, fique tranquilo, não se preocupa, eu estava olhando para o defunto. Hoje nós vamos olhar para o trono, amém? Nós só vamos encher essa igreja olhando para o... Nós só vamos encher essa igreja olhando para o... Aleluia, aleluia. Segunda lição que eu aprendo para tempos difíceis. Primeiro, quem tu vês? Então eu preciso perguntar: estou vendo quem? Segundo, o que eu vejo? Eu posso olhar para a situação e ver o fim. Agora acabou. Mas eu posso olhar para a situação e ver uma oportunidade. E ver uma oportunidade. Isaías, ele poderia ter olhado para tudo e dito: acabou, agora já era, Uzias morreu, é meu parente, agora é o meu fim. Mas ele olhou para o trono, ele olhou não só para o que havia perdido, mas ele passou a olhar para oportunidades. Quanto você pode olhar para a tua oportunidade nessa noite? Quanto você pode olhar para isso? Muito, tudo, tudo. Trono ou defunto? Trono, amém? O fim ou a oportunidade? O fim ou a oportunidade? Depende de nós. Vivemos em um ambiente de contrastes. Lembra de Davi? Lembra de Davi? Davi foi uma missão levar alimento para os seus irmãos que estavam ali, 40 dias, escutando o Golias gritando: se tem um para me enfrentar, vem agora. Era mais ou menos o tamanho do pastor Giovanni. Vem aqui, pastor, vem aqui, vamos aproveitar, meu irmão. Vamos aproveitar a benção. Aí, ó. Imagine, um homem desse tamanho, e ele era maior que ele, gritando: tem um aí para me encarar? Olha aí. Mas ali tinha soldados de todo tipo. Soldados fortes, soldados que não eram tão grandes, mas eram fortes. Mas aí chega o Davi. Olha o tamanho do Davi. O que o Davi olha? O pastor Aguiar já falou isso um dia. Uma testa dessa, eu não erro. Eu estava com ele e com o pastor Mica há poucos dias. Eu falei para os dois: cuidado, porque 2 pedrinhas resolvem o meu problema. Mas ele viu uma oportunidade. Qual a oportunidade? De guerrear pelo Senhor dos Exércitos. Obrigado, pastor. Guerrear pelo Senhor dos Exércitos. Nós temos músicas que cantamos: o gigante vai cair, a terra vai tremer. Irmãos, você já viu a terra tremer? Eu já passei por um terremoto de 7,3 na escala Richter. 7,3. Estava em Assis, com a igreja, e de repente começou a cama a balançar. Eu falei: Renata, acalma, mulher. O que você está tendo? Ela falou: amor, não estou tendo nada, é um terremoto. Aí eu entendi porque você morre no terremoto. Porque a hora que você coloca o pé para fora da cama, o chão também está tremendo. Não é só a cama, é o chão. Aí você vai para a cama de novo. Aí no outro dia, os italianos: pastor, você é doido. Pastor, quando está terremoto, vem para fora, não fica lá dentro. Você podia morrer, mas eles não entendem que eu podia morrer só de sair. Eles estão acostumados com aquilo. Mas Deus, Ele é o Deus poderoso, e quando Ele age como um terremoto na nossa vida. Então alegre teu coração. Não sei qual é a estabilidade da tua alma, mas Jesus te trouxe nessa noite para dizer: olhe para mim, não olhe para o defunto, olhe para mim, creia em mim, confia nas oportunidades que eu estou dando a você, a sua casa, a sua família, aos seus filhos. Não fique desesperado, não é o fim, é o começo. Aleluia, todo começo é difícil, mas nós precisamos acreditar nisso. Irmãos, sai da igreja as coisas boas da vida. É da igreja que a coisa acontece. Quem sabe aqui onde foi criado o basquete? O basquete foi criado por um canadense nos Estados Unidos, porque ele era da Associação Cristã de Moços, e ele então estava professor de educação física, numa situação de aquela neve, aquele frio,
não podia mais, ele quis achar um caminho para resolver aquilo, ele cria o basquete. No Uruguai, a mesma coisa acontece com um professor também cristão, da associação cristã, ele cria o futsal. Então, as grandes oportunidades acontecem quando nós estamos em meio às crises ou às incertezas. Nós precisamos entender isso e deixar o Espírito Santo ministrar os nossos corações. Nós precisamos nessa semana fazer algo diferente e dizer: Senhor, eu vou olhar para o teu trono. E mais que isso, Senhor, eu vou aproveitar a oportunidade para fazer diferença. E uma outra coisa, uma outra pergunta que nós precisamos fazer é o que sentimos. Eu estou aqui a pregar, vou te perguntar, o que tu estás a sentir? Eu vou melhorar, vou voltar para o português brasileiro, pouco a pouco. Peço licença. Mas o que você está sentindo? O anjo veio, pegou como Atenaz a brasa e tocou nos lábios de Isaías. E ele falou: veja, você foi tocado, teus lábios foram tocados, teus pecados foram perdoados. O que isso significa, irmãos? A partir daquele momento, Isaías não podia ser mais a mesma pessoa. Eu não acredito que no Brasil nós temos a oportunidade de estarmos em igrejas como a Central de Campinas, as extensões todas, a comunidade com um louvor, primeira linha, um ministro top. Cadê o ministro? Ali. Ministro, a voz mais bonita, a voz mais bonita está aqui, ó. Comunidade Esperança. Você pode dar uma glória a Deus? Irmãos, eu estava lá na Europa, assistia na televisão, agora eu estou aqui. Eu sei dar valor a isso, e eu sei dar valor ao Espírito Santo que faz isso nessa igreja. Mas essa igreja precisa entender algo hoje, em nome de Jesus. Essa igreja precisa valorizar ainda mais o que ela tem. Ela precisa glorificar a Deus pelo que Ele tem feito neste lugar. Ela precisa ser impactada em nome de Jesus. Foi isso que o anjo falou para Isaías: os teus lábios foram tocados. Veja, eu digo à igreja, Comunidade Esperança, os teus lábios foram tocados. Você vai ficar na mesma? Ou vou escutar um glória a Deus? Ou vai começar a ocorrer a santidade? Quando o Senhor toca, o Espírito Santo invade os nossos corações, e nós somos cheios dele. O Espírito Santo começa a encher os nossos lábios de riso e de alegria, e os nossos lábios que outrora murmurava, agora agradece. A nossa mente que outrora estava aí desacreditando, começa a acreditar. Não há caso perdido para Jesus. Não há situação que o Senhor não possa mudar. Nós precisamos então, em nome dele, hoje nessa noite, olhar para a palavra e dizer: meus lábios foram tocados, eu não vou ficar na mesma, eu não vou. Irmãos, eu aprendi algumas coisas com o pastor Guiar. Uma delas que eu aprendi é que santidade não se acumula. Eu fui santo ontem, eu tenho que ser santo amanhã. Eu tenho que ser santo hoje, eu tenho que continuar. Eu servi a Deus com alegria ontem, eu preciso servir a Deus com alegria hoje, amanhã, até que o Senhor volte. Nós precisamos nos organizar para que o Espírito Santo, ele tenha liberdade de trabalhar em nós e através de nós. E ele vai fazer isto. Ele vai fazer isto. Mas depende da nossa reação. Como que nós vamos tocar o coração de Jesus? Por exemplo, ele andava no meio da multidão, não é assim? Como aquela mulher toca nele e sai virtude, e ele para e diz assim: alguém me tocou. Porque ela toca de uma maneira especial. Agora nós nos habituamos às vezes a vir à igreja, esperando que Jesus venha em nós e toca-nos. Ele pode fazer isso também. Mas o ideal é que nós estejamos aqui, como aquela mulher, a única chance
para uma vida generosa, uma vida de sucesso, uma vida de qualidade, é a presença do Senhor. Ele está aqui para isso, igreja. Ele está aqui para nos tocar. Ele está aqui para nos abrigar. Ele está aqui para nos encher. Ele está aqui para nos renovar. Quem tu vês? Defunto ou trono? O Senhor no trono. O que tu vês? O fim ou a oportunidade? O que tu sentes? Nada? Ou teu coração está ardendo nessa noite? Se o teu coração estiver ardendo, algo diferente vai acontecer. Se o teu coração estiver ardendo, a tua vida vai ser transformada. Se o teu coração estiver ardendo, algo vai transformar a tua casa. Se o teu coração estiver ardendo, o Espírito Santo, na liberdade dele, vai aquecer o teu coração. E você vai ser transformado. Eu me lembro de Simão, o Zelote. Sabe quem eram os Zelotes? Zelotes eram aqueles homens religiosos, mas violentos, que acreditavam que Roma não tinha o direito de governar Israel. Então eles sequestravam, matavam, exterminavam. Mas Simão, depois que encontra Jesus, a sua vida é transformada. Ele não mata ninguém mais. E não foi o Simão, aquele Simão que cortou a orelha do soldado. Porque o Zelote, ele tinha sido transformado. É assim. Em nome de Jesus, a mulher que serve a Jesus foi transformada. Amém? O homem que serve a Jesus foi transformado. Nós não podemos nos conformar em vir à igreja e continuarmos da mesma forma. Ah, mas pastor, é meu temperamento. E daí? E daí que é o seu temperamento? Jesus muda ou não muda temperamento? Muda. Jesus muda e muda muito, muda com força. Agora, nós precisamos entender isso. Ele está transformando as nossas vidas para um fim específico. Ele diz, então, a última pergunta que eu quero fazer a mim, nessa noite junto convosco. A primeira, que tu vês? Quem tu vês? O que tu sentes? E por último, o que você fará? O que você fará? Lembra da Roma, que não podia falar de Jesus para ninguém? Um dia, ela entra na igreja e ela fala assim para mim, pastor, está comigo a minha cunhada, irmã do marido, que podia matá-la porque ela era crente. Ore por mim. A Roma tomou coragem e convidou a cunhada para ir no culto. E Mocalieri, o pastor pregou lá. Igrejinha pequenininha, mas calorosa. Italiano, Itália! É coisa boa. E ela entra na igreja, essa também, a Roma faz toda a tradução do culto para ela, porque ela era do Irã. Naquele dia, eu preguei sobre a ressurreição de Jesus. Ao terminar o culto, eu fiz o apelo. Ao fazer o apelo, ela vem à frente, entrega a sua vida para Jesus. Ao terminar o culto, a Roma me contou a história dela porque ela quis falar comigo. Ela falou, pastor, depois de 9 anos, eu posso voltar a sorrir. Eu falei, mas por que você pode voltar a sorrir depois de 9 anos? Ela falou, porque há 9 anos, a minha filha teve um mal súbito e faleceu. Eu não entendia. No velório dela, chegaram algumas amigas e disseram para ela, e me deram uma Bíblia, está escondida em casa, e disseram para ela, a tua filha frequentava conosco uma reunião de oração, e eu entendi que eu vou ver a minha filha em breve. Jesus é o Jesus da ressurreição. Mas isso, irmãos, só aconteceu porque a Roma se empolgou, tomou coragem e foi anunciar o Evangelho. O nosso pastor nos deu uns desafios.
Mas nada vai acontecer se nós não fizermos a nossa parte. Essa semana nós temos que sair aqui da igreja entendendo: eu preciso anunciar o Evangelho, eu preciso santificar minha vida, eu preciso santificar os meus lábios, eu preciso parar de olhar para os defuntos, eu preciso começar a olhar para o trono de Deus e ver o sacerdócio dele na minha vida e nessa terra, entender que tudo está no controle dele e não de homem nenhum. Todas as coisas estão no controle do Pai. Eu preciso entender, eu preciso olhar e dizer: eu vou aproveitar a oportunidade, eu vou criar meios, eu vou criar formas de viver uma vida melhor e de ser feliz na presença do Senhor, e viver bem com a minha família, e de viver bem com meus filhos, e de viver bem com a minha esposa, ou viver bem com o seu marido. Tudo está nas tuas mãos. Mas nós precisamos fazer a diferença e declarar: Jesus, a minha vida, ela vai ser diferente. Uma menina que perdeu a vida, tinha 15 anos quando morreu, mas que já tinha encontrado Jesus lá no Irã, através das amigas que estavam levando na casa do Senhor. O que nós vamos fazer? Vamos nos movimentar? Eu estive nessa igreja há 4 anos, mais ou menos. Sim, nós estávamos em Portugal, tínhamos chegado em Portugal, 4 anos, pelo menos, estivemos aqui. Essa é a igreja. Continua tudo aqui, na nossa mesa. O que vamos fazer? Deixa o Espírito Santo ministrar teu coração. Em nome de Jesus, vamos fazer a diferença. Vamos colocar em pé? O que tu vês? Quantos aqui precisam olhar para o trono de Deus nessa noite? Eu preciso olhar no trono. Eu preciso ver o Senhor. Quantos aqui já não vê o Senhor há um tempo? Irmãos, não importa ter visto o Senhor. Eu sei que é complicado. Não importa ver o Senhor ontem, eu preciso ver agora. Ele está agora. Preciso olhar para o trono agora, nesse momento. Quantos aqui precisam olhar para as oportunidades e falar: Jesus, do que depender de mim, me dá estratégia. Aquele professor, a estratégia não veio dele, a estratégia veio do Senhor. Sabia que os hospitais é criação da igreja? São criações da igreja. O hospital é uma criação da igreja. Os leprosários, criação da igreja. Porque a igreja, no meio da dificuldade, ela cria. Deus vai dar estratégia para o empresário, Deus vai dar estratégia para o professor, Deus vai dar estratégia para o médico, Deus vai dar estratégia para todos que olhem para Ele, entendam: nele eu posso confiar. Nós vamos anunciar o Evangelho. Teus lábios foram tocados, teu coração arde. Se o teu coração arde, eu quero orar com você. Já vou deixar o louvor ministrar os nossos corações, continuando a ministrar. Quantos aqui tem o coração ardendo? Levante sua mão. Por algo, não sei se é a família, não sei se é no trabalho, ou na igreja, no teu ministério, mas o certo é que disseram para si hoje: algo novo vai acontecer, eu vou fazer a diferença. No que depender de mim, eu vou fazer a diferença. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ainda com as mãos levantadas, eu quero orar por você. Senhor, eu quero pedir que o Senhor encha os corações aqui, tanto desses homens como dessas mulheres que estão com as mãos levantadas.
e que a tua doce presença seja palpável, Senhor, em nome de Jesus. Seja um toque tão especial do Senhor. Não deixa a tua igreja desapercebida. Não deixa a tua igreja, Senhor, que eles possam perceber a tua presença nesse lugar. Toque neles. Pessoas aqui que estavam olhando para o casamento como um defunto. Pessoas que já viviam, Senhor, semana após semana, velando a morte da família, que nem existe ainda. Pessoas que estavam detidas na tragédia. Pessoas que se alimentam dos noticiários com as informações mais terríveis, mas não te buscavam. Mas nessa noite te buscam. Nessa noite querem te encontrar. Nessa noite querem olhar para o trono sublime e ver a tua face, e ver, Senhor, a tua autoridade sobre eles, o teu manto que cobre todo o templo, Senhor, em nome de Jesus. Pessoas aqui, Senhor, que precisam de um toque especial, porque, Senhor, não acreditavam mais na oportunidade, mas hoje estarão olhando para o Senhor, hoje estarão confiantes no Senhor. Senhor, ajude o teu filho e a tua filha. Agora, pessoas, Senhor, que já há muito tempo não sentem arder o coração. Outrora o coração ardeu, mas hoje já não arde mais. Hoje parece que é uma frieza. Hoje parece que virou uma rotina. Hoje parece que as coisas são naturais demais. Mas hoje podem viver o sobrenatural, porque a tua palavra, ela não volta vazia. Pessoas que vivem como o Senhor disse, em meio às tribulações, mas hoje podem se encher de ânimo, de alegria, de sorriso, de esperança. Deus, ajude a tua igreja, Senhor, a ser aquecida. A tua palavra está aqui, Senhor, sendo anunciada de uma forma extraordinária. E a pergunta é: quem irá? E que haja um brado hoje, nessa noite, de homens, mulheres, jovens, adolescentes, dizendo: eu irei, eis-me aqui, envia-me a mim. Assim como foi a Roma, Senhor, ali na sua casa, que sejamos nós, Pai, a anunciar aonde o Senhor nos levar, em nome de Jesus. Cuidando daquilo que é seu, o Senhor cuida de todas as outras coisas. A tua palavra diz: buscai o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pai, então, em nome de Jesus, enche esses corações nessa noite, Espírito Santo. Aleluia, em nome de Jesus. Se você crê naquilo que recebeu, glorifica Ele, glorifica Ele, bendiga o nome dEle, bendiga o nome de Jesus. Diga: Jesus, muito obrigado. Talvez você tenha feito esta oração, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus. Talvez você tenha feito essa oração pela primeira vez. Senhor, eu quero ver o seu trono. Eu quero parar de olhar para as coisas desse mundo e olhar no seu trono. Se você fez essa oração e ainda não havia entregado sua vida para Jesus e quer entregá-la hoje ao Senhor, eu quero pedir para que você erga uma das suas mãos e diga: Senhor, eu quero entregar minha vida. Erga. Graças a Deus, 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 graças a Deus. Eu quero fazer uma oração com você. Não vou pedir para que você venha à frente, mas eu gostaria de fazer uma oração especial. Gostaria que você orasse comigo dizendo: Senhor Jesus. Gostaria que a igreja ajudasse. A igreja pode repetir também: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor.
Muda toda a história, toda a estrutura. Tira tudo que é meu e coloque tudo que vem do Senhor. A partir de hoje, faz de mim uma nova criatura. Me ajude a perdoar, me ajude a amar, me ajude a confiar, me ajude a ter fé, esperança. Porque a partir de hoje, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Vamos